vir, né? A gente já passa para ela e aí ela tem mais tempo para pregar, né? Eu falei para ela assim, eu cheguei em casa mesmo, né? Era 5 e pouco, 6 e pouco, você vai pregar hoje. Ah, não, mas eu não estou preparado. Eu falei assim, você está enganado. Lá na igreja, eu já falo que tem que andar preparado. Você já tem que estar com a mensagem engatilhada já, né? Aí, como ela ficou sabendo que muita gente não ia estar aqui hoje, ela falou, então eu prego. Tem pouca gente, eu prego para dormir. Não, mas descanse, irmão. Calma. Ela prega na sexta e prega no domingo também. Né? Feche teus olhos, irmãos. A gente brinca em tudo para descontrair, né? Mas a gente sabe que nós estamos vivendo dias difíceis, né? Hoje nós temos aí a vovó Tereza, né? A Camada, há bem tempo, né? Quer dizer, mais de anos, né? Hoje nós temos a mãe do Wallace também a Camada, né? Nós temos essa criancinha que nos pediram oração para essa criancinha e está aguardando também ganhar peso para fazer cirurgia. Nós temos também a notícia hoje, né, do Sinésio, que ia ser transferido para o César Leite também, né? Então assim, nós estamos vivendo, tem a mamãe da irmã Linda, que também de vez em quando está passando mal, tem a Zé Carriga, tem a vovó também, né, Maurene, que também está bem debilitada, né? E nós sabemos, irmãos, eu falo isso e frio, que às vezes a gente tem que fazer oração para que Deus faça a vontade dele. Se eu perguntar aqui quem quer perder um parente, ninguém quer perder um parente. O coração da gente dói, irmão. Parece, nós não nascemos para perder, né? Às vezes dói perder, mas às vezes quando você olha também uma pessoa na cama, machucada, né? Escalha no corpo, né? Dependendo dos outros para dar comida, para dar banho, né? É doloroso. Às vezes você olha e fala assim, não, eu quero estar aqui ainda que eu cuide. Mas o sentimento da pessoa que está ali, né? Fica sofrendo ali. Aí às vezes a gente, por egoísmo da gente, a gente fica querendo segurar a pessoa ali. Isso, irmãos, eu vejo que é egoísmo, cara. Eu sei que às vezes a gente ama, né? Mas às vezes a gente tem que. O amor também, eu aprendi isso. O amor também às vezes é você soltar, né? Às vezes o amor também depende de que você solta. E às vezes a gente ama tanto que quer ficar segurando. E às vezes causa dor para a gente e causa dor para a pessoa que está ali, né? E nessa noite nós temos aí esses vários pedidos de oração. Vamos orar, irmão, para que Deus faça a vontade de Deus. Se for para Deus curar, que Deus cura. Mas se for para Deus levar, irmão, que Deus leve, né? Vai doer? Vai. Não é verdade? Então vamos orar a Deus por essas vidas. Elas estão dependendo das nossas orações, né? Às vezes a gente pode ficar surpreendido por ele falando. Às vezes o médico fala assim, é por Deus, só um milagre. Às vezes a gente olha e fala, não tem jeito não. Às vezes Deus vai lá e vira o quadro, a situação. Como eu já disse aqui, irmão, o caso da Nicole saiu daqui desenganado pelo médico. Chegou em Belo Horizonte do mesmo jeito, só que sua menina não vai sobreviver. Aí não está aí com 14 anos. Deus pode mudar a situação, né? Eu sou daqueles que acreditam que Deus pode mudar. Mas eu também sou daqueles que, se for para ficar sofrendo, eu acho que às vezes é o controle de Deus. É verdade. Feche seus olhos. Pai querido Jesus amado, hoje é um culto de libertação, mas também nós temos pedidos de oração, Deus. São vários pedidos de oração. São pessoas que estão dependendo do Senhor, Deus. Eu sei que muitas das vezes, como eu disse aqui, nós queremos prender as pessoas aqui na terra.
Porque nós não nascemos para perder. Às vezes o sentimento de perda, ó Deus, nos leva à dor. Eu falo por experiência própria, Deus. Eu nunca gostei de perder a vida e acredito que tem muitos que estão, ou até mesmo na live, que não suportam perder nada. Mas nós temos que entender também, ó Deus, que o controle da vida e da morte está na mão do Senhor. Às vezes nós somos tão egoístas, e mesmo uma pessoa ferida, sentindo dor, sofrendo, nós queremos ter ela dos nossos lados. Mas que nessa noite eu intercedo por essas vidas que eu mencionei no nome dele, para que o Senhor faça conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Não é que essas vidas, ó Deus, não estão sendo bem cuidadas. Elas estão sendo bem cuidadas, bem tratadas, bem assistidas de perto. Tem médico, ó Deus, enfermeiros para cuidar dessas vidas. Mas não é isso, ó Deus. Às vezes nós queremos mais. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor faça, ó Deus, conforme a tua vontade. Não permita, Deus, que nós sejamos tão egoístas a ponto de ver as pessoas sofrendo e querer que elas permaneçam. Eu não sei o que o Senhor pode fazer, ó Deus, para essas vidas. Se o Senhor pode restaurar a saúde delas, se o Senhor pode fortalecer cada uma delas, mas eu entrego nas tuas mãos. Não que eu seja ruim, mas eu clamo, Senhor, nessa noite, faça conforme a tua vontade, conforme o teu querer. É o que nós te pedimos e te imploramos nesta noite. Alguns, ó Deus, já foram desenganados pela medicina. E eu também sei que o Senhor pode nos surpreender. Então, ó Deus, eu entrego nas tuas mãos nesta noite. No nome de Jesus Cristo, faça a tua vontade e o teu querer sobre cada vida dessas situações pessoas do nome nessa noite. No nome de Jesus Cristo. Amém. Olha para o cristão para mim. Se eu me humilhar diante do teu altar, foi esse aqui? Não, foi não. Esse aqui é só. Essa ali, ó. Você esperando. Está esperando. Peraí, calma aí. Qual é aquele que você gosta? Jesus, bom. Então, vai lá. Só. 420 que é alguma coisa. Essa aqui, eu disse. Nós estamos vendo para contar, não tem? Ao menos para mim aqui. Se das vidas vacas procelosas são, se com desalento juras tudo vão, conta muitas bênçãos de uma vez, e verá surpresa o quanto Deus já fez. A igreja. Tem sacado mágoas, tristeza, é a cruz pesada que tem de levar. Conta muitas bênçãos, não duvidarás, e em branco alegre os dias faz.
Seja o conflito fraco ou forte aqui, não te desanime, Deus será por ti. Seu divino auxílio ignorando vão, te dará consolo e galardão final. Vamos lá! Aleluia. Vamos lá mais um? Ó. Eu gosto desse lado. Você pode, eu cantaria em todos os cultos que fosse possível. Ele fala da saudade, né? Da linda pátria estou, Senhor de graça estou. Eu tenho de Jesus saudade, ó, quando eu vou. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. Salvam eternos esplendores, mas com temor meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está confessa, eu quero já voar. Meus pecados foram muito padeceu. Homem, seu sangue põe, me limpo, eu para guardador. Qual filho de seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho barulhinho, eu para fugir. É fiel, sua vida é certa, quando eu não sei. Mas ele manda estar alerta, o exílio voltarei. Aleluia. Cantando pela meu céu, seus passos eu ouvi, soando alegres por um passarinhos, belas flores, querem me encantar. Com eternos esplendores, meu lar. Aleluia. Amém? Vamos lá para a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 6. Eu quero falar um pouquinho nesse devocional a respeito daquilo que eu disse aqui no início, antes da oração, né? Mateus capítulo 6, verso 5. Mateus 6, verso 5. Todos encontraram? Amém? Diz assim: e quando
orares, não sejais como hipócritas, pois se comprarem em orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, ou teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto. E teu Pai que vê secretamente te recompensarás. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos perdis. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Pode se sentar, Olha, eu não sei se a Bíblia dos irmãos é grifada em vermelho, indicando que isto é uma palavra de Jesus. E Jesus, pode aumentar o fundo um pouquinho. Jesus, ele mostra o segredo da oração. E às vezes nós achamos que Jesus, ele está dando o modelo de uma oração repetitiva que nós temos que fazer constantemente. Mas ele está dando um modelo da oração. É como nós temos que apresentar as nossas petições a Deus. E ele vai dizer: portanto, orarás assim: Pai nosso que estais no céu, assim na terra como no céu. Ele está dizendo a respeito de nós reconhecer a grandeza desse Deus, de reconhecer a majestade desse Deus, que Ele está acima de todas as coisas. Nós falamos aqui a respeito de eternidade, de sermos desenganados pelos médicos. Mas quando nós reconhecemos essa grandeza de Deus, nós sabemos que Ele pode mudar toda a nossa estrutura óssea, pode mudar os nossos organismos, os nossos órgãos. Uma paralisia cerebral, que às vezes a mente fala não tem mais jeito, Deus pode fazer ela voltar ao normal novamente. Uma doença incurável, Deus pode tirar ela e fazer com que o órgão fique perfeito novamente. Esse é o Deus. Então a oração, ela deve ser começada: Pai nosso que estais nos céus, reconhecendo a grandeza de Deus. Vai ser: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Ele está dizendo: dar grandeza a Deus, reconhecer essa grandeza de Deus, reconhecer que Ele está acima de todos. Então esse é o modelo da oração: Pai nosso que estás no céu, santificado, só Ele é santo, seja o teu nome. Ele vai dizer: assim na terra como no céu. Eu tenho que reconhecer que Deus, ele é grande aqui na terra, mas que Ele é grande no céu também. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. O reino de Deus tem que estar sobre a nossa vida. Seja feita a sua vontade. A vontade de Deus muitas vezes vai ser ao contrário à nossa. É o que eu disse no início. Às vezes nós queremos que Deus faça milagre. E quando eu falo milagre, eu não falo só de saúde, não.
Eu não falo só de curar enfermidade, não. Às vezes eu até tenho vontade de ter um carro, mas a vontade de Deus às vezes não é me dar um carro. Às vezes eu até tenho vontade de ter um filho, mas a vontade de Deus às vezes não é que eu tenha um filho. Ah, mas então Deus é egoísta? Não. E Deus vê além do que eu consigo ver. E às vezes nós somos injustos na nossa oração. E nós somos hipócritas também. Porque quando nós fazemos essa oração, nós falamos: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós não queremos que a vontade de Deus seja feita, irmão. Vamos ser sinceros. Às vezes nós temos que parar de ser hipócrita. Porque a dona Sônia teve uma filha, né, algum tempo atrás. Sabe quem quer morrer? Eu também não queria que a minha filha morresse. Ninguém quer perder um pai, ninguém quer perder uma mãe. E às vezes a gente ora: Deus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Às vezes a vontade de Deus é levar, e a nossa vontade é o quê? É que fique. E Deus reconhece isso, irmão. Deus sabe dessa fragilidade nossa. Deus sabe que nós oramos para Ele fazer a vontade dEle, mas que às vezes a vontade dEle vai contrária à nossa. Porque eu vou ser sincero, irmão, nunca orei para Deus levar minha filha, nunca orei. Eu sempre orava para que Deus curasse ela. E eu tenho certeza que a oração da diaconisa também foi que Deus curasse ela. E Deus cura, irmão. Deus é capaz de curar, Ele cura. E por que Deus curou? Porque era a vontade dEle. Essa vontade dele foi com a nossa conformidade. Mas vai ter vontade de Deus que infelizmente vai nos entristecer. Essa é a realidade que nós precisamos entender. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele está falando de você confiar em Deus para que o sustento chegue na sua casa. É surpreendente, né, que Deus faz na vida da gente. Eu vejo várias vezes na vida pessoas no YouTube pedindo para a gente armazenar comida. Deus falou assim: ó, come hoje, amanhã não guarda para amanhã, se guardar para amanhã. Então às vezes a gente fica nessa doideira de armazenar comida, aquilo estraga tudo, não adianta nada. Quando Deus fala conosco para confiar nele, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Ele está fazendo uma referência lá de maná. Qual foi a ordenança de Deus quando disse o maná do céu? Ele dizia: coma hoje, usufrui hoje, não guarde para amanhã. O que eles faziam? Eles guardavam. No outro dia, o que acontecia? Estava tudo podre. E a recomendação de Deus é: no final de semana você guarda. E eles guardavam no final de semana. O que acontecia? Estava tudo intacto todo dia. O que Deus nos ensina nessa noite é para confiarmos em Deus. Deixa eu contar uma experiência para vocês que eu vivi esses dias agora. Eu cheguei a ficar apertado até que assim esses dias. O meu seguro-desemprego já tinha acabado. Eu ainda pensei que eu tinha uma parcela de seguro-desemprego, mas tinha acabado. E eu tenho todas as minhas dívidas anotadas para quitar. E faltou um dinheiro, né? Eu ainda saí dos outros que eu não fiz plano. E meu Deus, como é que eu vou fazer para pagar essas dívidas agora? Eu gosto de manter o meu nome sempre limpo. Olha só o que aconteceu. Eu falei: não tem mais seguro-desemprego, o que eu vou fazer? Mas eu penso sozinho, irmão. Sozinho. Eu não falo com ninguém para não colocar gente de mais problema que eu. Tem gente que já tem problema demais. A gente vai jogar mais um problema em cima dele para ficar assim. Aí eu vou orar para que Deus acorda. Irmão,
né? Sabe quando você fica esperando um milagre? E às vezes você fala o seguinte: não, o milagre vai chegar. Eu voltei no outro dia para tirar o leite, aí fui pro sofá, não vou olhar, né? O saldo do aplicativo. Quem sabe, né? Aconteceu um milagre lá. Vou olhar do saldo, irmão. 1.600 quebrados, alguém depois ficou escurigando. Está zerado, né? Alguém depois ficou escurigando. Aí eu brinquei com a vida, caiu, ela falou assim: foi eu. Eu falei: opa, eu estou brincando. Aí eu fui lá, estava escrito assim: abono salarial. Aí eu fui ver que era o mesmo do aniversário, eu tinha direito a um abono salarial. Eu falei: Deus é bom mesmo. Eu não contava com esse. Eu tinha expectativa do outro, mas sabia mais ou menos também que ele havia acabado. Ainda foi e caiu uma bola. Eu falei: opa, já ajuda. Então nós temos que viver da dependência de Deus. Isso mostra que eu tenho que usar o braço? Não. Mas se eu viver da dependência de Deus, acreditando nele, ele vai abrir porta onde não tem porta. Uma vez eu vendi um carro e o cara me deu um cheque de R$ 1.200. E o cheque, aí eu botei o cheque no banco. Só que eu demorei muitos dias para ir no banco. Eu cheguei lá, o caixa falou: tem um cheque seu aqui devolvido, aqui ainda tem, ó, muitos dias, deve ter mais de 60 dias. Aí eu peguei o cheque, o telefone nas costas, liguei pro cara e falei: não, vai depositar para você hoje, você não falou nada. Aí estava lá, R$ 1.200, estava perdido, não sabia. Olha o milagre. Deus é bom, irmão. Tudo que Deus espera é que nós acreditamos nele. Muito. Eu tenho vivido, irmão, de milagres. E eu aprendi uma coisa. Que quem abençoa a vida da gente é abençoado. Sem sombra de dúvida. E uma coisa, eu recebi o dinheiro, a senhora estava precisando pagar o documento do carro. Olha, esse já estava pedindo mesmo, paga o documento do carro. Foi um milagre de um para o outro. Se perder, é melhor que perder na mão dela. Mas já está. Brincadeira, né? Mas é o que acontece com a gente. Foi um milagre para ela, né? Ela estava precisando. O que acontece com a gente? Eu, ultimamente, quem me acompanha, Deus não me acompanha, sabe que eu vivo muito milagre. Deus, ele abre porta que às vezes eu fico surpreso. E não é porque a gente é bom, não. É porque isso aqui a gente tem que ser verdadeiro naquilo ali. Acreditar que o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu tenho vivido a experiência de comer o melhor da parte de Deus. E às vezes a gente é ruim. Mas quando a gente crê naquilo ali, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não é amanhã, não. Nos dá hoje. Porque Ele espera que nós vivemos a dependência de Deus. Aí eu vou fazer minha parte hoje, porque eu não acredito que Deus vai abrir porta. Aguarda. O evangelista, o diácono, disse uma coisa verdade. Você vai estocar alimento. E se você morrer? Sim, sim. Mas a valência demais, é verdade, você deixar de comer bem, ou mexer, saber que tem dinheiro, está sobrando, vai não ter pau no coisa não, mas tem assim. A gente tem que. Eu costumo dizer o seguinte, talvez eu esteja até errado. Vive o dia de hoje como se fosse o último da sua vida. Come hoje, bebe hoje, abraça hoje, fala que ama hoje. Porque você espera que o dia de amanhã, às vezes você vai falar: amanhã eu ligo, falo eu te amo. Ela sabe que o dia de manhã eu falo: vai lá, como é que tá sua mãe, liga sua mãe, seus pais, não sabem como é que tá. Porque às vezes a gente fala o seguinte: depois eu ligo. Será que depois vai abrir depois? Ou amanhã pode chegar antes? Acontece.
Você vai de amanhã? Come hoje. A Bíblia diz isso, amanhã não pertence a nós, pertence a Deus. Pode ser que às vezes minha ceia está chegando, irmão. E aí? Como é que faz? Então a gente tem que viver a dependência de Deus. Eu aprendi isso. E eu estou compartilhando com os irmãos. Aprenda a viver a dependência de Deus. Deus tem coisas boas para nós. Só que nós precisamos ler isso aqui, pregar isso aqui e viver isso aqui. Não adianta meia boca. Ah, eu creio só metade. Só meio milagre? Será que Deus ele faz meio milagre? Não faz. É completa. É completa. Então, nós somos poucos aqui hoje, mas eu gosto daquela palavra que diz: onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Eu não tenho dúvida que Deus está aqui. Eu não tenho dúvida que essa mensagem é para nós que estamos aqui. Ah, pastor, mas tinha que ter mais gente aqui para ouvir. Não, era nós mesmo que precisávamos ouvir. Porque às vezes é nós que ficamos colocando em dúvida o agir de Deus. E, irmão, vamos ser sinceros, quantos de nós aqui não já duvidou de que Deus ia fazer milagre? Eu falo isso aqui direto, irmão. Eu uso o Diácono Milton como exemplo. Eu desacreditei que ele ia curar. Não está aí hoje sendo obreiro da casa de Deus? Não foi? A gente, muitas vezes, você pensar. A gente, né? Tem. Às vezes o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? E às vezes Deus fala. A minha mãe dizia isso. E eu tenho certeza que algumas mães mais antigas aqui talvez diziam isso. Vou deixar você quebrar a cara para depois você voltar e saber que colo de mamãe é melhor do que o colo lá fora. E o colo de Deus é melhor. Às vezes Deus dá corda para nós também. Vai, tu deita. Na hora que você quebrar a cara, você volta. A Bíblia vai dizer que Deus, ele exorta a quem ele ama. O que você entende com exortar? Por disciplina. Eu nunca vi couro matar, disciplina é matar. Se matasse, a Bíblia não falava. Deus exorta quem ele ama. Deus corrige a quem ele ama. Eu sempre falo isso aqui, sempre disse isso na igreja. Se você ama o seu filho e deixa ele fazer tudo o que ele quer, isso não é amor. Não é amor. O filho vai lá e rouba. Você fala: não, tranquilo. Aí você fala o seguinte: isso é amor? Não. Porque uma hora ele vai roubar lá fora e vão matar ele. Então, às vezes, a Bíblia diz: disciplina o teu filho com vara, mas não a ponto de matá-lo. Ou seja, está falando: dá uma parada no seu filho, corrija. É assim que Deus faz com nós. Tem hora que nós apanhamos de Deus, irmão, apanha. Se não fosse para nós apanharmos, se Deus nos disciplinasse, a Bíblia diz: ó, a tua vara e teu cajado me consolam. Para uns Deus tem vara, para outros Deus tem cajado. Tem diferença de vara para cajado? Tem. Vara é fino, cajado é mais grosso. A vara é para pôr você na linha. Cajado é para arrancar você do buraco, muitas vezes pelo gancho, que puxa você, vai fazer você falir uma vez. E se você cismar, você vai tomar uma paulada. Eu já vi o ditado. E quem cria ovelha, muitas das vezes precisa quebrar a perna da ovelha, para ela aprender a não ir para o buraco. E ela aprende. Porque ele muitas vezes prefere carregar ela fora e ela aprender. E ela vai sofrer depois do que ela for procurar e morrer. Então, irmãos, pega a palavra de Deus hoje, lê essa oração todos os dias.
Encaixa ela na sua vida, fala o seguinte: olha, eu quero viver na dependência de Deus. Eu já era tempo vida, irmão. Há muito tempo. Não era para mim ser pastor dessa igreja. Quem conhece a minha história sabe que eu era terrível. Tiraram um rapaz praticamente morto da minha mão. Praticamente morto. Ou era ruim, Deus foi lá e me resgatou. E às vezes a gente tenta florar isso na gente, né? Assim, se a pessoa, se esse leão que morreu, foi morto, foi matado, voltar a viver novamente, por isso que a gente tem que fazer oração. Faça a tua vontade. Porque muitas das vezes Deus precisa nos disciplinar. É melhor cair na mão de Deus do que cair na mão do homem, irmão. Deus, ele é justo. E para finalizar esse devocional, eu vou ficar com aquela frase: Deus ama, Deus é amor. Ah, mas Deus ama e não vai me punir. Ah, se Deus é amor, Deus não quer que eu vá para o inferno. Deus é amor, mas Ele também é justiça. E o amor de Deus é uma corda que Deus vai te dando. E você vai indo. Uma hora, essa corda esbarra na justiça de Deus e Ele é preciso agir. E ninguém pode ter Deus como injusto, porque Deus, ele é justo. Sim ou não? Não queira achar que você vai levar uma vida demasiadamente no adultério, na prostituição, na fornicação, mentindo, enganando, fazendo tudo que é errado. E você vai chegar lá no céu e o céu para mim não vai. Amém? Eu não estou pregando, quem vai pregar não, eu estou só fazendo devocional. Eu confesso que eu não sei como é que ela prega, se ela prega mais suave, eu sou meio violento para pregar. Porque do mesmo jeito que eu bato para lá, eu apanho para cá. Quem me conhece sabe. Eu prefiro muitas vezes que Deus nos abate, que Deus nos exorta, que Deus nos disciplina, do que levar uma vida regaladamente, chegar lá fora e morrer. E quando você chegar lá no céu, vai dizer: apartar de mim, maldito, eu não vos conheço. Então é melhor uma mensagem dura, que nos faz endireitar, andar no caminho do Senhor, do que uma mensagem flexível. Não, esse pecadinho não tem problema. Você fazer isso não tem problema. Eu estou te dando uma colher de chá para o inferno. E eu vou de vontade com você. Então, vamos viver da dependência de Deus. Deus tem o melhor para nós, sim ou não? Sim. O mundo faz farra, ali faz festa. Eu acho que começa hoje ou amanhã, não sei, um festival de gastronomia. Você vai lá, é hoje, né? Você vai lá, todo mundo se viu. É hoje e amanhã, né? Você vai lá, todo mundo tem o melhor prato lá, cada um quer servir o melhor prato. Vai ter hambúrguer, macarrão na chapa, comida, vai ter de tudo lá. E às vezes a gente quer estar nesse banquete. Eu estou dizendo que o melhor, não estou dizendo que lá está ruim a comida, não. Eu estou dizendo que às vezes o inimigo também é ter banquete. E o banquete do inimigo nunca vai ser ruim. Porque se a gente falar que é ruim, por que atrai tanta pessoa? Porque o banquete de Deus não é aqui, é no céu. Amém. E ele diz: vou-vos preparar-vos um lugar. Vocês já almoçaram na casa de gente chique? Já? Vocês nunca não? Olha como é que é a mesa de gente chique. Eles formam a mesa, colocam um trem chamado soufflá, soufflá. Colocam um trem chamado soufflá, colocam um pratinho daquele aberto, né? Aquele prato do lado, galpim do lado, faca do outro, aí serve um banquete ali, porque eles oferecem sempre o melhor para os visitas, não é isso? E quando está em casa, come de colher, come sentado no chão, come sem suplar, come sem nada. Só que Deus está dizendo: eu vou vos preparar um lugar, eu vou preparar uma mesa, para que onde eu estiver seja a vossa mesa. Então muitas das vezes é melhor comer na mesa de Deus. Quem não gosta de comer numa mesa arrumada? Fala a verdade. Não é bom? Você
Você chegar assim, a mesinha está arrumada com suplá. Eu já comi em casa de gente chique, irmão, suplá. Né? Fica até com vergonha, calma, faca. Né? Mas o que eu estou querendo mostrar para a igreja nessa noite é: Deus, ele tem o melhor para nós. Aqui são 70, 80, o mais tardar 100 anos de coisas boas, mas lá no céu eternamente. Nada do que tem aqui supre o que Deus tem para você. Vou só falar algumas coisinhas que aqui não tem e que lá tem. Lá não vai ter choro. Lá não vai ter velório. Lá não vai ter enfermidade. Lá eu não vou ter que passar a noite no hospital com um parente, ou um amigo, um ente querido. Lá eu não vou ter que receber uma notícia que um filho, ou um amigo, ou um parente foi desencarnado pelo médico. Lá não tem isso. Então é melhor lá ou aqui? Lá não haverá morte. Eu nunca mais vou morrer lá, irmão. Nunca mais vou lavar vazia, veja quando ele sobe. Não comeu, já comeu lá, olha. Né, evangelista? Ó, eu estou tanto falando de evangelista que eu estou profetizando. Não, comer só fruta. Ué. Só fruta. Essa gente que gosta só de fruta, né? Manguinha, picadinha, goiabinha, o que mais? Banana. E o boi comeu, o leão também vai comer. Amém, irmão? Olha o mistério. Então vamos viver da dependência de Deus. Hoje é curso de libertação. Se eu chegar no final ali do devocional, vai dizer o seguinte: se você quer que Deus te perdoa, perdoa o seu próximo. É difícil, irmão? É difícil, mas é impossível. Eu ensinei o segredo para Deus arrancar do coração mal. Ensinei ou não ensinei? Como é que você faz? Se você não consegue perdoar, você começa orando. Deus, visita essa pessoa. Não é errado você falar com Deus o seguinte: se preciso tratar com ele, trata com ele. Não é errado, irmão. O que não pode é você ficar carregando peso, fardo, de não perdoar, e você correr o risco de morrer e ir para o inferno. E um outro que às vezes você não perdoou e pede perdão, vai para o céu e você vai para o inferno. Vocês estão entendendo? Então ali está dizendo: perdoa para que os seus pecados sejam perdoados. Porque não adianta eu estar dentro da igreja, ser um bom pastor, ser louvorista, ser assíduo na igreja, ser dizimista, ser ofertante. Mas se eu não perdoar, eu vou para o inferno mesmo jeito. Posso ficar 50, 100 anos dentro da igreja. Estou falando sério, irmão. Falando para nós aqui nessa noite, não adianta. Eu vou a passos largos para o inferno. Então todo dia eu peço a Deus: arranca a mágoa, arranca a tristeza, arranca tudo que me atrapalha seguir o Senhor. Eu quero ir para o céu. É difícil. Mas o perdão ele tem que ser liberado por quem? Por quem? Não, mas por quem? Para quem? Se a gente não perdoar, você não vai perdoar, né? Mas interessante que a Bíblia é para a gente dois mesmo. Se a Marlene me ofendeu, quem tem que pedir perdão sou eu. Para Marlene. Eu até perdoo assim, a necessidade perdida. Mas eu tenho certeza que meu coração não perdoei. Mas a Bíblia fala o quê? Eu perdoei. O ofendido vai até o ofensor. Eu só perdoo Deus no meu Por isso que a Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Tem muitos que estão dentro da igreja que acham que é fácil. Ser crente é difícil. Não estou dizendo para você conviver com a pessoa. Estou dizendo para você conviver. Mas liberar o perdão e muitas vezes pedir perdão. Irmão, eu esperava, eu nunca fiz o que eu já fiz um dia. Pedir perdão para quem me ofendeu. Eu já fiz. E é difícil, porque você tem que arrancar o ego que tem dentro de você de dizer: foi a pessoa que fez mal. Você tem que não.
Ou você quer ser salvo ou não? Ah, não, eu libero perdão assim e vai indo. Espera aí. A Bíblia fala que você tem que, além de liberar o perdão, pedir perdão. Mas tem que ter também a possibilidade de perdão no coração. Ó, o que eu estou dizendo aqui? Que eu tenho que liberar perdão. Se eu liberei perdão, é de coração. Porque eu vou ser sincero com você, eu não sou hipócrita o suficiente de querer dar um abracinho na pessoa e falar o seguinte: você me perdoa. Só para mim, os outros ver, não. Já aconteceu muitas vezes, irmão. Eu era de uma determinada igreja, o meu pastor, o que ele fazia conosco? Na época a gente brigava muito entre os irmãos da igreja, discutia, quase pegava no taco, irmão. Sério. Aí no culto da Santa Ceia, o que ele fazia? Pegava as duas e falava o seguinte: agora um olha para o outro, pede perdão e abraça o outro. A gente fazia isso, irmão. Olha. Mas era hipocrisia, irmão. Eu era hipócrita. Mas foi de coração. Ih, aquele negócio ali era só para participar da Santa Ceia, irmão. Isso aí é um absurdo. É hipocrisia. Estou falando de mim, eu já liberei, eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Chegava assim, você me perdoa, e o coração assim, vontade de desgradar. Abraçava na maior falsidade do mundo. Por isso que a Bíblia diz o seguinte: vai e pede perdão, porque quando você vai, o seu coração já não tem mais esse sentimento ruim, não. Mas a gente não tem raiva, não tem perdão, não. Também acho que Não, é só para agradar, não. Então a pergunta que não quer calar. eu liberei, cara. Tá, a pergunta que não quer calar, para nós finalizar. A Bíblia está errada? Se a Bíblia está dizendo que nós temos que ir, é porque tem alguma coisa dentro de nós que nos atrapalha. Mas ele tem que liberar. Mas tá bom, Hã? tá bom. Tá bom, você libera. Se vocês acham que tá bom, beleza. O difícil é chegar lá. Deus sabe. Não, uma coisa, o difícil é você chegar lá no céu e falar o seguinte: tá bom. Chegar lá e Deus falar o seguinte: tava bom não, porque a minha ordenança foi: vai e pede perdão. Mas se não foi a gente que fez errado, Ué, mas é isso mesmo que a Bíblia diz. Eu vou ter vida. eu vou pedir perdão se... Não. Liberar, mas eu não fiz de ninguém. É o que eu estou dizendo. A gente tem direito de concordar e discordar. Não, Agora, é o que nem eu falo. Você tem direito de ir numa festa, irmão, mundana. Você tem direito de beber. Você tem direito de prostituir. Você tem direito de adulterar. Você só não tem direito de entrar no céu. essa pessoa chegar aqui, ele não tem ódio, guarda e Que bom, mãe. glória a Deus. Mas agora a gente ir... Agora a pessoa me despedirou, eu vou lá me perdoar. Eu perdoei calado. Eu ia lá, mas eu tenho que me perdoar. Se a senhora. Não, mas pois é. Se a senhora tem esse sentimento, é porque tem uma coisinha ali. Porque se eu não. Porque eu sei que foi ela que me magoou. Mas se eu pedir perdão, é como se Deus estivesse rasgando assim, falando o seguinte: você fez coisas que uma pessoa normal não faz. Porque o nosso normal hoje é o que é? É que quem nos ofendeu vem até nós pedir perdão. Mas o que é fora do normal, o que entra no padrão de Deus, olha o padrão de Deus, é o ofendido que vai pedir perdão. Não tem nada que quebrando mais o coração de uma pessoa que ofendeu do que você pedir perdão. A cara dele cai no chão e aí ele vai reconhecer: nossa, eu que ofendi, o outro que você me engana. A gente pega o exemplo de Davi e Saul, irmão. Quem perseguiu o Davi? Mas não é fácil
Saul. Mas se a gente fizer. E Saul, Davi vai lá e rasga um pedaço da honra dele e guarda. Davi chega para ele e fala o seguinte: você conhece esse pedaço de pano aqui? Saul olha e fala o seguinte: esse é um pedaço do meu vestido, e depois você teve na minha mão. Se eu quisesse te matar, eu te matei. Mas eu não toco no ungido de Deus. Quer ver um outro fato para encerrar aqui? Eu gosto de praticamente um estudo. Quando um bobo da corte chega para Davi e fala o seguinte: lembra de Saul, que te perseguia, que te caluniou, que fez tudo? Eu matei ele. Davi olha para ele e fala o seguinte: o que você fez? Matei ele. Aí Davi vai e pega um soldado e fala: mata ele. Porque ninguém toca no ungido de Deus. Se eu tive a oportunidade de matar, eu não matei. Porque às vezes as coisas de Deus é diferente, irmão. Por isso que fala que é loucura. Porque olha para você ver, olha lá o sermão da montanha. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Irmão, pelo amor de Deus, como é que eu vou me alegrar com perseguição, irmão? Com luta. Mas está dizendo lá no sermão da montanha, olha lá para você ver. E não é qualquer pessoa que está, não é Pedro, nem João, nem Paulo, nem Tiago que está ensinando, não. O sermão da montanha é dito por Jesus: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então o mandamento de Deus é sempre ao contrário daquilo que nós queremos. Eu não olho que a irmã Clarice está errada, não, irmão. É difícil mesmo. Mas por que eu acho que o aquela pessoa tirar o coração? Porque a gente é orgulhoso demais para fazer isso. Isso atrapalha. Trabalho por orgulho dele. É orgulho. Não é o sentimento, então é a cor dele. Ele não tem isso comigo, não, lógico. Né? Desde que eu defender, tem. Mas é só que ele é orgulho. Meu Deus, eu não tenho Isso que é orgulhoso também. É por isso que a gente, muitas vezes, acaba governando com uma orgulho da gente. Isso atrapalha. Mas é isso aí, irmão. Atrapalha. E Deus justamente conhece essa possibilidade. Nós somos, irmão. A gente é orgulhoso, não tem jeito. Não é não? Você fez isso, falou, aí eu fico chegar para você e está desespero, eu Mas você já percebeu que quando você quer perdão, uma pessoa que te ofendeu, você sai dali mais aliviado? Não, mas aí é. Não, sim, Aí já é problema a gente dele. faz a parte Aham. mas tem pessoas aqui. Mas a gente não tem maldade. Agora eu estou dizendo uma coisa, irmão. Perdoar não significa se conviver. Você pode até perdoar, mas você não precisa ficar dando a cara para a pessoa, meter a mão na sua cara toda hora também, né? Que aí é bobeira também, né? Sim ou não? Você vai perdoar, você vai liberar o perdão. Se a pessoa precisar de você, você vai ajudar. Vai ajudar. Você vai ajudar, irmão, só vai ajudar. Se precisar, só vai. Porque isso que é liberar perdão. Mas aí você já está querendo demais. Não, nem eu não, mãe. É a Bíblia. Não é não, Diácono Nelson? Isso aí não, isso aí também. Se a pessoa precisar, por exemplo, É da hora. eu ri, só não gosta de mim de jeito maneiro. Aí é só falar o seguinte, tá? Eu liberei o perdão pro Rosinaldo. Nem que sou pastor, eu sou Rosinaldo. Mas aí às vezes eu estou vivendo uma crise tão difícil, e eu bato na porta da senhora no horário do almoço e falo para a senhora: eu estou com fome.
gostaria de um prato de comida. A senhora vai virar para mim e falar o seguinte: que você morra! Não quero que você não. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O que é? Se for preciso, quem especialista tem que ajudar. Porque é incrível que a Bíblia diz: eu tive morto, ó, eu tive preso, não fosse me visitar, tive doente, não fosse me visitar, tive com fome e não me deste de comer. Isso mostra que muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, nós falamos que ama e perdoa. Por isso que eu estou dizendo que a nossa oração ali muitas vezes é uma oração hipócrita, porque a gente quer que Deus perdoe os nossos pecados, mas não é capaz de perdoar aquele que nos ofendeu. Mas nós queremos ir para o céu. Agora, vou ser sincero, eu até disse uma coisa aqui, que você não precisa ficar na cara toda hora para a pessoa bater. Mas quantas vezes a senhora erra com Deus? 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 Você? Eu? Toda hora nós erramos. Mas toda hora nós não estamos lá pedindo perdão. Já pensou se Deus fosse que nem nós? Não perdoa. Nós estamos lascados, hein? Eu falo que se fosse nós pendurados na cruz do Calvário ali, com a autoridade que Jesus tinha, nós mandávamos fulminar todo mundo ali. Mata tudo. Manda anjo, destrói tudo. Mas ele é amor. E é isso que ele quer colocar no nosso coração, que nós sejamos amor. Amém? Eu vou encerrar o culto agora, vou deixar ele no Ibamar para domingo, que ela tem um prazo maior para ministrar. Ela deve estar até com o coração apertado, ser feito de surpresa. Então domingo agora ela prega, né? Tem mais gente. Se ela dá uma salvação de tudo, né? Amém, irmão? Esse devocional, nós possamos entender isso aí. Ficar debaixo do cuidado de Deus, aprender a perdoar. Como eu estou dizendo aqui, não é fácil. Liberar perdão para quem prometeu, às vezes para quem você dá um prato de comida, sai da sua casa, vai falar mal de você. Para quem você carrega no colo às vezes, e às vezes está lá maquinando mal na sua vida, né? Nós tivemos um fato aí, alguns anos atrás, um amigo, né? Trouxe o outro de moto ali na pista, ali, matou, né? Amigo! E às vezes a gente tem isso dentro da nossa própria casa. E às vezes a gente acha que isso é naturalidade. Mas vamos lá para a Bíblia? Na Bíblia. Quem foi que perseguiu Davi? Foi de fora? Não, os da própria casa. Vamos para outro exemplo? José. Ah, irmão, se eu sou José, falava para ele assim: você já morreu de fome. Ou eu vou mandar açoitar tudo. Não, ele liberou o perdão. Ele sabia que tudo que aconteceu na vida dele era coisa de Deus. Eu sou meio suspeito de dizer isso. O que mais você vai confiar hoje? Se a maioria das pessoas que você confia, mas não é nesse sentido, ela fala na salvação, no braço da sua própria força da salvação. A gente, eu não estou dizendo que a gente não tem que confiar, a gente tem que confiar sim, mas é aquele confiar desconfiando. Pois é, então tem que incluir as duas coisas. Porque infelizmente, a gente tem que confiar. Ah, essa pessoa vai falhar com a gente. Irmão, isso não é falha sua, é falha de quem você confiou. Ah, eu confiei em fulano e ele me traiu. O erro não está em você não. O erro não está em você. O erro está em quem te traiu. Quer dizer, eu não posso confiar no diabo Nelson? Eu posso. Se ele me trair amanhã, o erro está em mim? Você é bobo, pastor. Você confiou demais nele. Eu não sou bobo. Eu não sabia. Eu não sabia. Só que eu tenho uma amiga. Hoje eu quase não falo para mais, eu tinha ido embora, deve ter voltou. Ela falou comigo uma coisa, ela falou o seguinte: a pessoa que erra comigo uma vez, o erro é meu. Não. A pessoa que erra comigo uma vez, o erro é
A pessoa que é comigo a segunda vez, o erro é meu. Confia demais. A pessoa errou com você uma vez, depois você vai confiar nela abertamente. Né? Amém? Vamos embora para a nossa casa? Eu espero que esse devocional tenha falado profundamente em nossos corações a respeito de confiar em Deus. Eu nem estou confiando de volta, não. Tá? Eu nem estou confiando de volta, né? Mas confia. Leva a peça e não vai pagar dinheiro. Não foi pouca, não. Irmãos, não esquece nas orações dos irmãos de orar pela vovó Marlene, a vovó Tereza, para a mãe do Wallace, Maria, a oferta, né? O livro de oferta, não esqueci, né? Para Maria, né? Para Maria, mamãe do Wallace, para essa menina, essa bebezinha, Maria Clara, eu acho, né? Essa bebezinha que também precisando da dependência de Deus, para o Sinésio, né? Eu não sei o que está se passando com a vida dele, mas Deus sabe todas as coisas, né? Isso. Ele ia ser internado lá no César Leite, pelo pedido do César Leite. Diz que era uma cirurgia, né? Ele precisa fazer com urgência. Então, assim, vamos falar dessas vidas, né? Você tem a chave na sua mão. Para a mamãe da Linda também, né? Graças a Deus. Quero pedir desculpa para os irmãos, porque eu estou deixando silencioso o telefone, mas não deixei hoje e a minha tia estava ligando, minha mãe passou mal. Minha tia estava lá, mas não foi dedicada. Ela tem essa oscilação, uma hora passa mal, uma hora passa bem, né? Vamos estar orando. 84. Eu sei que Deus ele faz milagre na vida. Então vamos acreditar. Lembra dessas pessoas nas suas orações? Pastor, quando eu chegar em casa, eu não lembro de pedido nenhum que o senhor falou. Não precisa não. Só fala o seguinte: Deus, aquele pedido de oração que foi feito lá, Deus sabe de cada um. Entra no meu Deus, faça a tua vontade. E eu sei que Deus vai fazer milagre. Amém? Feche os teus olhos, né? Quero pedir o diácono Nelson para fazer essa oração para terminar para nós. Pai amado, Jesus querido, nesta noite nós nos disponibilizamos a estar na tua presença, por esse culto de libertação nesta sexta-feira. E Pai amado, que o Senhor venha assim visitar cada um que foi citado o nome aqui, ó Pai. Que o Senhor possa entrar com uma providência na vida dessas pessoas, fazendo algo grande, algo poderoso, algo maravilhoso na vida dessas pessoas. Pai amado, quantos estão nessa noite necessitados? São muitos. E o Senhor tem visto todos eles. E os seus olhos acham de fogo, as suas mãos é poderosa para passar sobre a face da terra e restaurar, curar, e fazer sim conforme a tua vontade. Pai amado, a nossa nação precisa da tua bênção, a nação de Israel, Pai amado, também precisa, porque eles estão ali numa batalha constante, a nação de Israel, junto com a nação americana. Pai amado, que o Senhor possa fazer algo que possa mostrar para todo mundo qual é o tamanho do teu poder, o tamanho da tua grandeza. Pai amado, amanhã nós deveremos estar subindo ao monte ali para orar também pelos necessitados, orar pelas pessoas, orar pelos nossos familiares, nossos irmãos em Cristo, pelos nossos amigos, pelos necessitados. Por isso, nesta noite, nós entregamos esse culto de libertação em suas mãos, que o Senhor possa libertar segundo a tua vontade, segundo o teu desejo, pelos necessitados. É o que te pedimos e te agradecemos, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, diante do Espírito Santo do Senhor e diante dos anjos do Senhor. Amém, amém e amém. Deixar para a irmã Linda, que quando foi receber uma ligação, que às vezes foi sair, né? Só sair e avisar para o porteiro ali, né? Que eu preciso sair, que às vezes precisa sair, né? Como a igreja toda já sabe aqui, que às vezes alguém recebe uma ligação, precisa sair, né? Só para a gente ficar preocupado, basta que a vida do porteiro, nós estamos precisando de uma ligação aqui e tal.
depois a gente começa a poder acontecer lá, igual você sabe. Né? Ninguém precisa ficar preso na igreja. Né? Se for sair, está liberado. Só alisar o porteiro que a gente fica mais aliviado. Amém? O amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, as duas consolações do Espírito Santo sejam com todos nós hoje e para todos sempre. A igreja comprada com o Senhor Jesus diga. Amém.